Verdade, Sakamoto. Já que a gente está falando aí desse clima de polarização que ainda é presente, o nosso site destaca uma reportagem da Folha de São Paulo. O Datafolha, a polarização entre petistas e bolsonaristas é hoje a mesma do pós-eleição. Se dizem petistas 30%, 25% se dizem bolsonaristas, mesmos índices de dezembro do ano passado. Em dezembro, quando propôs a pesquisa pela primeira vez, o Datafolha encontrou 32% de petistas, número similar ao de agora, está dentro da margem de erro, e os mesmos 25% de antes diziam-se bolsonaristas, portanto, o Datafolha está trazendo esse levantamento. E aí mostra que 30% dos entrevistados afirmaram ser petistas, 25% disseram ser bolsonaristas. E aí tem um gráfico aqui também neutro, mais próximo do petismo, mais próximo do bolsonarismo, nenhum, não sabem. Foi a pesquisa. É aquilo, né, Sakamoto? Parece que a sociedade está bem dividida e isso está cristalizado, né? Aqueles que estão de um lado e aqueles que estão do outro lado. Eu acho que temos uma sociedade uma parte da sociedade que sai polarizada, lembrando ainda que 30 e 25 foram os números que você colocou, né, o Diego? Diego? Oi, 30 e 25, isso. 30 e 25. 30, 30 e 25. Então, 30 e 25 ainda dá, na verdade, no final das contas, dá 55%, né? Dá metade da sociedade, com as margens de erro, né? Não dá para dizer que a sociedade inteira tá polarizada, dá para dizer que você tem grupos grandes da sociedade que estão polarizados. Até porque o naco não polarizado da sociedade ainda é capaz de decidir a eleição, né? Dependendo se eles forem para um lado ou para o outro, eles vão decidir a eleição. Né? Se, por exemplo, 40% desse meio, etc e tal, acabar indo para um lado e para o outro, decide a eleição, né? Saindo de um lado e saindo do outro. Então, você tem uma quantidade muito grande da sociedade que ainda ela vai avaliar, ela não é nem petista, nem bolsonarista, ela vai avaliar de acordo com as circunstâncias, né? Então, eu acho que é isso. Acho que é claro, a gente não pode desprezar a polarização, porque esses grupos polarizados são extremamente ativos, são extremamente dedicados com os seus objetivos, que vão defender os seus campos, defender as suas lideranças, com unhas e dentes se necessário for. Isso, é claro, o tamanho desses campos e do jeito que está, isso é decorrente dos últimos anos, sabe? Não, quando digo os últimos anos, não são os últimos 4 anos, desde a época do impeachment até agora, a sociedade segue polarizada, né, segue cristalizando esses grupos internamente. Agora, não dá para dizer que a sociedade como um todo está, exatamente porque você tem um número de pessoas que é capaz de votar para um lado ou para o outro. E esse número de pessoas que votam para um lado ou para o outro é que fez a diferença nas eleições deste ano, do ano passado no Brasil, e é esse grupo, né, são os eleitores pêndulo, né, swing voters em inglês, assim, que vão, na verdade, definir as próximas eleições. Quem não está polarizado é que vai definir as eleições de 2026 no Brasil. É isso aí. E como falar para esse eleitor, Sakamoto? O que esse eleitor quer ouvir exatamente? É difícil, né? Porque tem gente que está pendendo para um lado, tem gente que está pendendo para o outro, tem gente que está bem alheia a todo esse debate também. Olha, eu acho que tem muita gente que vem produzindo textos interessantes a respeito disso, né? O próprio temos o livro novo que saiu do Thomas Trauma e do Felipe Nunes, né? A respeito da polarização no país. Temos estudos, né? Que também saíram durante as eleições, né? A respeito da polarização. Um monte de pesquisadores extremamente... A Esther Solano, né? Que também se debruça sobre isso. O Pablo Hortelado, entre outras pessoas que também discutem esse tema. E tem alguns pontos. É claro que você tem uma sociedade polarizada em costumes, em comportamento. Agora, você tem outros elementos que fazem diferença. Um deles é o econômico, né? Um deles é o econômico. As pessoas, quando elas estão num momento de crise, num momento de dificuldade econômica, e um presidente, um candidato se mostra mais capaz de resolver o problema dessa pessoa, é claro que essa pessoa vai optar. E isso aconteceu, né, nessa eleição que passou. Não foi à toa que o Lula utilizou como discurso a questão de que, olha, no meu mandato vai ter mais picanha e cerveja, né? E aí, interessantemente, a picanha caiu 15, 17%, de acordo com o IPCA,
até agora, até novembro, e a cerveja aumentou 5%, né? Então caiu um, que subiu o outro. Mas o fato é que o Lula prometeu, o público, na verdade, foi atrás, porque economicamente eles estavam insatisfeitos com o governo Bolsonaro. Então você teve muitos eleitores que foram atrás disso. Se o Brasil não estivesse em crise econômica, né, não estivesse em um momento de crise, né, talvez, né, e aí muitos pesquisadores apontam, que ganhasse força exatamente a discussão de comportamento e de costumes, essa mesma discussão que o próprio Bolsonaro queria botar. Então, você tem um público, por exemplo, da classe média baixa, que ora pode votar no Lula, seguindo o discurso da economia que ele traz, da melhoria da qualidade de vida, e ora pode votar no Bolsonaro exatamente seguindo o discurso sobre comportamento e costumes, né? Aborto, ideologia de gênero, ou família, outras coisas que o Bolsonaro puxa e levanta dentro do conservadorismo. Então você tem essas duas coisas acontecendo, mas aí depende do ambiente, depende da situação, depende de hora a hora. Em junho de 2013, né, o Brasil tinha passado por um momento de crescimento econômico forte, só que tem muitos jovens que estavam querendo mais, queriam participação em política, queriam serviços públicos de qualidade e não apenas crescimento. Então, você tem muita coisa que, mesmo as pessoas perguntam, poxa, o PT naquela época perguntou, mas eu entreguei crescimento naquele momento. Mas não basta, tem outras coisas que as pessoas também querem que vão além da questão econômica. Então, esse é o ponto. Esse grupo pendular, tem um grupo grande pendular na sociedade que pode ir para um lado e pode ir para o outro, a depender da situação que estivermos em 2024 e 2026, principalmente 2026, que a pauta econômica vai fazer mais diferença. Mas é isso, Diego, tem muitos elementos, né? E aí, quando a gente começa a falar assim, é engraçado que na internet, muita gente fala, pô, não, tá, o discurso está difícil, olha, tá falando um monte de coisa, então é mentira, porque a vida é mais fácil. Não, meu amigo, é você que não entendeu a vida é difícil.